Aí. Uma pergunta, que eu já sei a resposta. Eu coloquei aquela, tipo, vídeo aula no domingo para vocês assistirem, em atenção ao que a escola determina, né? Que a gente disponibiliza os vídeos das aulas e utiliza a aula síncrona para tirar dúvidas. Eu não estava seguindo muito isso, não, quando a coordenadora me chamou a atenção. Ela disse que eu não sou obrigado a fazer isso, mas preferivelmente seria bom eu fazer. Também acho que é bom fazer. O problema é que eu não sou entendido, né? Nesse tipo de coisa, né? Não sei fazer vídeo, eu sei dar aula. Então eu estava dando aula. Eu tentei, fiz aquele vídeo lá da forma assim, digamos, bem rudimentar e coloquei no domingo. Aí eu gostaria de saber, vocês o viram? Vocês assistiram? Essa é a pergunta que eu já sei a resposta. Pra mim apareceu no Siga lá, é atividade pra entregar. Eu não achei o vídeo, não. Mas não é no Siga, não, é no Moodle. Nós temos postado tudo para vocês é no Moodle. Vocês estão procurando no Siga? Eu coloquei várias coisas, olha só o que eu coloquei para vocês, só para a aula de hoje. Eu coloquei esse vídeo, né? Eu coloquei um vídeo do YouTube sobre o mesmo assunto e coloquei a lista de exercícios, que seria para a gente resolver hoje. Vocês não acharam, gente? Se não acharam, vai bagunçar todo o nosso esquema de hoje aqui. E eu não sei o que vocês acharam no Siga, porque eu não pus Foi lá. no, foi no Moodle que eu achei, foi no Siga, não. Porque eu e o Chico, nós temos usado o Moodle no lugar do Siga, porque o Moodle é mais seguro para manter a informação. O Siga perde muita informação, não é, Chico? Principalmente quando vira o ano, né, Chico? A gente, eu vou colocar os links lá. Mas nós temos que colocar o link, exatamente. Eu vou colocar só os links lá, mas o que eu puder colocar no Moodle vai ser melhor. Eu vou manter no Google, Moodle, desculpe, e vou pôr os links lá para vocês. Aí terão dois locais para vocês procurarem. Mas a outra pergunta é se vocês viram, ouviram, ou assistiram, vocês entenderam porque estava lá para isso, né? Para vocês assistirem. Aquilo é uma aula, seria a aula que eu estaria com a intenção de dar hoje, mas como a escola está determinando, eles querem que vocês assistem os vídeos e usem a aula síncrona para tirar dúvida. Então, eu gostaria de saber se a gente vai tirar dúvidas, se vocês têm dúvidas. Eu estou aqui à disposição. Se não viram, não tem dúvida, né? Se viram, pode ser que tenham dúvida, eu gostaria de saber. Vamos falar, meninos. Chico, faz favor de olhar o chat. Pode ser que o pessoal não gosta muito de conversar, mas no chat eles se manifestam melhor. Bianca, você que... Eu estou olhando aqui, não tem nada, não. O que é que você me diz, Bianca? Você geralmente dá o toque em nome da turma, né? Ah, mais ou menos, Ari. Mas eu não vi, Ari, porque realmente eu não entrei muito no Moodle essa semana. Eu só entrei por causa que eu só entrei mesmo só para enviar atividade. Eu não cheguei a olhar nada. Vocês têm que ter o hábito de entrar sempre no Moodle, no Siga, no e-mail, essas coisas, porque as coisas pipocam em volta da gente, né? Se a gente não faz isso, Quando cadastra alguma coisa no Moodle, tem como enviar notificação por e-mail que cadastra alguma coisa? algumas coisas tem, né? A Mas maioria do tempo a gente pode estar ocupado fazendo o trabalho de outras matérias, alguma coisa assim. Aí não dá para ficar olhando também. Pode mas esquecer, ficar distraído. pois é, mas aí que tá. Vocês têm que colocar isso como uma obrigação diária, gente. É como Aqui, se você tivesse que assistir aula, né? Em vez de ir lá para o Cefet, você entra no Moodle, né, Chico? Só para ajudar, lá no Moodle, quando você entrou a primeira vez lá no Moodle, ele foi criado com um e-mail dentro do Moodle com o seu número de matrícula. Você configura isso no seu leitor de
e-mail, que tudo que é colocado, postado lá como tarefa, como notícia, como fórum, como qualquer coisa, você recebe via e-mail. O padrão é Isso aí receber. vai Aí você ajudar tem que entrar bastante. e cancelar se você não quer, entendeu? Eu, por exemplo, recebo tudo que os professores de potência postam lá, eu recebo. Até coisas que eu nem sei o que é, porque não são turmas minhas. É porque está cadastrado para fazer isso. Quase tudo, né? Não é tudo, não. Eu digo isso porque eu consigo receber e-mail de. Eu consigo receber e-mail do Moodle mesmo, do Laboratório de Eletrônica de Potência. Só que de outra. E de microprocessados também. Só que eu não recebi do seu. Não tem, de qualquer maneira, a gente vai resolver isso de alguma forma aí. Bem, gente, já que está assim, né? Eu vou fazer o seguinte: a minha previsão era resolver o exercício para vocês. Eu vou resolver o exercício e, durante a solução do exercício, e tirando as dúvidas. Depois vocês veem o vídeo lá. Se continuarem tendo dúvida, na aula que vem a gente tira. Não tem problema nenhum, não. Tá certo? Esse assunto não tem problema fazer dessa forma, não, tá? Eu espero que não. Né, que vocês não viram o assunto e já vai ver o exercício, mas não tem problema. Eu vou tentar, durante a solução do exercício, explicar o que eu explicaria, ou o que está explicado lá no vídeo. Vamos lá, então. O assunto está aqui. Deixa eu fechar um monte de coisa aqui que está atrapalhando. Não sei porquê, eu já estava hoje achando que as coisas não iam dar muito certo, não. Tinha alguém me avisando isso. Aí, Chico, está vendo? Área de trabalho. Estou vendo, tranquilo. Pode continuar. Isso. Apareceu o exercício aí, Chico? Ainda não. Estou vendo a mulher correndo. Eu já pus exercício aí para vocês verem. Agora está aparecendo. Tá. Para mim apareceu também. Então vai dar tudo certo, gente. O assunto em tela é a utilização do diodo roda-livre. Vocês já ouviram falar no diodo roda-livre? Já fizeram alguma coisa lá no laboratório? Você sabe alguma coisa sobre o diodo roda-livre? Pode falar, sim ou não. Não. Tá, beleza. Então, eu não sei, vamos ver se vai dar certo. Chico, você que conhece o problema, o que você me sugere, hein? Resolver o exercício daquela aula que a gente gravou? Resolve o exercício. Vamos resolver o exercício, senão a gente Mais fica naquela... seguro. Então, vamos lá. Bem, gente, aqui nós temos um exemplo de um retificador, que é basicamente aquela célula retificadora básica, e na qual eu substituí o tiristor por um diodo, para ficar mais simples. Para começar de uma coisa mais simples, depois eu vou pôr um tiristor aí, e tirei a fonte, a força eletromotriz ou contra-eletromotriz da carga. Então, a carga ficou só do tipo RL, tá certo? E coloquei um diodo em paralelo com ela. Esse diodo é chamado de diodo roda-livre, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Vamos ver como que ele age. Observe o seguinte: se não houvesse esse diodo, o circuito é aquele que vocês já estudaram, já fizemos até um exercício com ele, né? Como a carga é indutiva, nós sabemos que depois de 180 graus, o diodo ainda conduz, polarizado pela força, pela tensão desenvolvida nos terminais do indutor, não é isso? O diodo conduziria até um ângulo que nós já até calculamos, ele usando o ábaco de Puch-Love. Vocês lembram? É o beta, depois de 180 graus. Sempre vai haver um corte depois de 180 graus, sempre vai poder conduzir até depois de 180 em função da ação do diodo.
É só quando a energia que está armazenada, que é armazenada no indutor durante o semiciclo positivo, escoa toda, que o diodo vai cortar. Então, a tensão na carga, ela tem, pela condução do diodo, um valor durante o semiciclo positivo, né? Vai aparecer todo o semiciclo positivo aqui, só que quando entra no semiciclo negativo, ele não vai conduzir, o diodo não vai conduzir, por quê? Porque quando a tensão na carga se torna instantaneamente negativa, o diodo aqui, esse diodo aqui, fica polarizado diretamente. Imagina que ele está aqui no semiciclo negativo, isto é, quando aqui for negativo e aqui embaixo positivo, esse negativo, pela condução desse diodo D, ele fica aqui, ó, toda essa parte do circuito. E o positivo fica aqui, quer dizer, o catodo do diodo rodar livre fica negativo em relação ao anodo. Aí ele conduz. E quando ele conduz, considerando que ele se torna um curto-circuito, ele simplesmente pega o potencial positivo aqui de baixo, que está aqui embaixo, catodo do diodo comum. Como o negativo está aqui em cima, também, né? Aqui em cima, ele fica aqui, ó, está aqui. Então, negativo no anodo, positivo no catodo, chegado ou transmitido pelo diodo. Aí ele sai da jogada. Portanto, a fonte de energia, a fonte de tensão do circuito, ela fica fora do circuito. Mas como o indutor ele está com campo magnético ainda em volta dele, né, e existe uma tensão aqui, e ela está no semiciclo negativo dela, né, ela mantém a polarização direta desse diodo e fica circulando uma corrente aqui, ó, enquanto a energia do indutor, enquanto há energia no indutor, melhor dizendo. Quando ela escoa todo, aí o diodo corta também. E a forma de onda que vai aparecer na carga, em termos de tensão, vai ser, durante a condução desse diodo, a senoide da tensão de entrada. Durante a condução do diodo roda livre, é zero. Então, ela vai ser só positiva. Por quê? Porque durante o semiciclo positivo ela passa e aparece aqui. Durante o negativo ela fica zero. Então, esse diodo se torna o quê? Um retificador que só tem tensão positiva. Agora, e corrente? A corrente na carga vai circular. Quando esse diodo estiver conduzindo, olha o caminho dela aqui, e depois quando o diodo roda livre estiver conduzido. Então, vai ter corrente o tempo todo, praticamente o tempo todo na carga. Né? Geralmente, pode-se dizer que é o tempo todo. Isso vai depender do regime de condução do circuito, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá claro? Então, veja bem, para afirmar o conceito, ó, se não houvesse o diodo roda livre, esse circuito se comportaria, né, de tal forma que haveria corrente durante o semiciclo positivo, durante o semiciclo negativo, enquanto o indutor permitisse isso, até o ângulo beta. Com o diodo roda livre, isso não acontece, porque quando chega em 180 graus, quer dizer, logo após 180 graus, no instante imediatamente após 180 graus, quando a tensão da rede inverte de polaridade, entra esse diodo, e a partir daí, com a condução dele, ele impede que a tensão negativa vá para a carga. Não parece tensão negativa na carga, ele é um curto-circuito aqui durante o semiciclo negativo. Na realidade, ele tira esse do circuito e fica só essa malha aqui, ó. A malha que tem o L, o R e o diodo roda livre. Se a fonte E tivesse aqui, ela estaria na jogada também. Eu coloquei aqui sem ela para simplificar no exercício, mas na aula que eu postei para vocês, está lá o circuito com a fonte, com a carga completa. Tá certo? Então, eu passei o exercício da seguinte forma: considero o retificador monofásico de meia onda, não controlado, isto é, com diodo, e pede-se apresentar as formas de onda de tensão na carga, VO, a tensão no diodo VAK, o diodo retificador comum, né? E a corrente de saída. A corrente de saída, olha onde que eu pus a seta, ó. Eu pus a seta aqui, e não aqui, ó. Tá certo? Nem aqui. Porque aqui vai passar a corrente quando o D está conduzindo e a corrente quando o diodo roda livre estiver conduzindo. Se eu tivesse colocado a seta aqui, ó, só haveria corrente quando o diodo D conduzisse. Um pouquinho diferente.
Eu vou adiantar aqui o resultado da forma de onda que eu pedi para mostrar, porque como vocês ainda não viram a teoria, eu vou utilizar para explicar melhor o que eu falei. A forma de onda que vai aparecer, gente, é essa aí. Ó. Veja bem, de zero, que é o ângulo de início de condução, até π, o diodo D está conduzindo. Se ele está conduzindo, ele é um curto-circuito, conforme vocês já viram dezenas de vezes, a tensão é aplicada à carga, essa azul aí. Né? Como ele começou a conduzir aqui, aquela curva de corrente, a curva que a gente já está acostumado a trabalhar com ela começa aqui. Ó. Se fosse um tiristor, ela começaria na hora que o tiristor entrasse em condução. Então, a corrente está aumentando. Então, é aquela corrente cuja expressão originou o ábaco de Postilovsky, que a gente conhece bem. Se não houvesse o diodo roda livre, conforme vocês já fizeram exercício, a forma de onda da corrente seria essa que siga a seta, olha. Ela viria aqui, diminuiria aqui, ó, e quando chegasse em beta, o diodo cortaria. E aí, a partir daí, seria zero até entrar em condução de novo, lá no segundo semiciclo. Só que quando chega aqui, conforme eu já disse, em π, a tensão da carga, que é azul, ela começa a ficar negativa, aí o diodo roda livre entra. Ele joga o potencial do terra, que está positivo, para o cátodo do diodo, ele sai. Aí, com a saída do diodo, a tensão na carga não é mais a tensão da fonte de entrada, a fonte saiu do circuito, fica zero. Fica igual a tensão do diodo roda livre, que está em paralelo com a carga, que considerando ele um diodo ideal, é zero. Essa então, fonte azul, ela não subtrai com a negativa, não, né? Não tem diferença, não, né? Da negativa? Não. Não. Você tem assim, a azul, olha, de 0 graus até 180 graus, azul está na carga. Tá? Na carga. Toda na carga. O diodo está conduzindo e joga tensão na carga. Então, no diodo tem zero, concorda? Ele está conduzindo, o diodo D tem zero. E na carga tem o azul. De 180 graus. Nesse caso aqui, tá, gente? Que é o caso do exercício. De π, né, de 180 graus até 360 graus, considerando que nesse período todo o diodo roda livre vai conduzir, vai estar com 0 volt na carga, então ela continua azul no zero. Se tem 0 volt na carga e o diodo roda livre está conduzindo, a tensão nos terminais do diodo D, retificador, é amarela, é o semiciclo negativo. Né? Se eu colocar um voltímetro no diodo D, ele marca um valor. Se eu coloco ele nos terminais do diodo roda livre, ele marca o mesmo valor. Só que é negativo, cara. Essa área azul é igual à área amarela, só que uma é positiva e outra é negativa. Entendeu? Entendi. Esse azul claro seria o quê, então? Agora o seguinte, aí que tá. Eu pus essa figura aqui para explicar por que esse azul claro aqui. Ó. Observa o seguinte, em ômega-t, logo após o π, quando o diodo roda livre entra e tira o outro diodo, vai haver a circulação de corrente na malha do diodo roda livre, entendeu? Aquela forma de onda azul mais clara um pouquinho, é essa corrente aqui, ó, e ela é uma corrente exponencial, uma corrente descarregando um capacitor ou um indutor, sempre tem uma forma exponencial. Então, aquela é a forma dela, o gráfico dela. E a expressão é a expressão de exponencial decrescente. Então, a corrente IO, a partir daquele instante, tem aquele formato que você perguntou. Vamos voltar lá, tem esse formato aqui. Ó. Então, veja bem, quando chega aqui, ó, desaparece aquela corrente do Puchilovsky, vamos dar esse nome aqui para ela, e passa a ter uma outra corrente na carga, né? Não mais a do Puchilovsky. Portanto, não tem razão de ser mais o beta. Por quê? O beta só teria razão de ser se não tivesse o diodo roda livre. Como tem o diodo roda livre, a onda passa a ser essa aqui, ó. Entendeu? Essa onda é o indutor descarregando na malha constituída pelo indutor, pelo resistor e pelo diodo roda livre. E ele pode descarregar mais devagar ou menos devagar, depende da constante de tempo.
né? A constante de tempo de descarga dele define a hora que a corrente chega no zero. E nesse caso aqui, observe que ela chegou no zero exatamente em 360 graus. Entendeu? Quando chega em 360 graus, nesse caso específico, o diodo D volta a conduzir de novo, porque ele fica polarizado diretamente, a tensão dele fica, no anodo dele fica positiva de novo, porque chegou um novo semiciclo positivo, aí ele volta a conduzir, tá certo? E ele conduzindo, ele joga a tensão positiva para a saída e o diodo roda livre fica com cátodo positivo, fora da jogada, e assim sucessivamente. O importante é que a tensão na carga azul ela é sempre positiva. Ela nunca fica negativa. E a corrente? Observe que a corrente ficou mais plana, ela prolongou um pouco o período de condução, nesse caso aqui, ó, né, mas que poderia prolongar mais se a constante de tempo do circuito lá, dado pela relação entre a indutância e o resistor, fosse maior, porque aí ela não chegaria no zero até o diodo conduzir de novo, quando então cortaria o diodo rodar livre, o diodo manteria a condução normal, a onda ficaria plana. Se a indutância for muito alta, depois de transcorrido um período transitório, você pode considerar que a forma de onda de corrente na carga é uma linha reta. Quer dizer, você tem no produto final uma corrente contínua, praticamente contínua, constante, e uma tensão só positiva. Entendeu? Então, é um retificador que tem polaridade fixa e uma corrente constante, contínua, constante, sem ficar aquelas flutuações, sem ter ondulação. Claro que vai haver sempre ondulação, porque você teria que ter uma indutância infinita para não ter ondulação nenhuma. Mas os valores de indutância das cargas normais são tão altos que as ondas, na maioria dos casos, podem ser consideradas como retas, como contínuas. Eu até sugiro que você pega esse exercício e coloque ele lá no PSIM, e simula, e veja a forma de onda. Eu cheguei a fazer e eu verifiquei lá que a onda fica bem contínua mesmo. Isso depois de um tempo, né? Depois eu explico por que melhor. Aí eu pergunto, vocês entenderam? Sim. Beleza, eu fico feliz com isso. Então, agora vamos ao cálculo. Deixa eu pegar o conceito. Tá. O importante é, nós vamos resolver o exercício aqui, o exercício geralmente é para firmar mais o conceito, né? Mas, pelo amor de Deus, assista o vídeo lá. O vídeo está meio tosco, mas é o que eu soube fazer, né? Eu vou procurar melhorar daqui para frente, mas ficou ruim, tá? Mas as aulas que eu dou também não são grande coisa, então fica elas por elas, né? Talvez o vídeo tenha ficado melhor. Bem, vamos fazer o que está sendo pedido aqui, ó. Cálculo. Estou pedindo lá na frente, desculpe, né? Mas pede aqui para desenhar a forma de onda de tensão na carga. Para desenhar a forma de onda na carga, gente, é aconselhável que você sempre faça dessa forma que eu estou fazendo aqui. Né? Você precisa determinar o instante que o indutor devolve toda a energia, quer dizer, toda a energia magnética que estava lá armazenada em forma magnética é zerada, né? Então, é bom você fazer isso, porque pode acontecer que haja uma situação que ele devolve toda a energia antes de 180 graus. É claro que se o circuito for só do tipo RL, isso não vai acontecer. Mas imagina que tem a componente contínua que você descuida. A gente já calculou um exercício aí com um circuito que tinha um diodo, um tiristor, não me lembro, e a carga era do tipo RLE. E o ângulo que calculamos, ele ficou menor que 180 graus. Pode acontecer isso. E se acontecer isso, o diodo roda livre não vai entrar nunca. Por quê? Porque a tensão na carga, ela não inverte de polaridade em função do tiristor, no caso, ou o diodo cortar antes de 180 graus, que foi uma coisa ocasionada pela ação do circuito RLE, especificamente pelo E, né?
Quando o circuito for RL, não há necessidade, mas é só por questão de segurança. Pode ter uma pegadinha lá num circuito, você não seguiu esse roteiro aqui, entendeu? Então é só um conselho. Aqui não haveria, esse caso aqui não haveria necessidade não, mas eu vou fazer. Então, primeiramente, vamos determinar o valor de beta e betalinha. Eu esqueci de falar o que é betalinha, eu vou voltar lá. Ó. Betalinha é o ângulo que a corrente no indutor chega no zero com o diodo roda livre. Se não tem o diodo roda livre, não existe betalinha, tem beta. Se tem diodo roda livre, não tem beta, tem betalinha. Então, o betalinha é o beta prolongado em função da ação do diodo roda livre. Tá? Então, a gente calcula o beta só para saber se ele vai dar antes de 180, que nesse caso, obviamente, vai dar. Mas se tiver, como eu disse, uma fonte contínua, pode ser que não dê. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Vamos voltar. Então, é só seguir a receita de bolo, né, para calcular o beta, já conhecido de vocês, né, usando a formulazinha aqui da tangente de φ para calcular o cosseno de φ, né, aquela receita de bolo que vocês conhecem, está aqui, ó. Usei aquela expressão e chegamos à conclusão que o cosseno de φ é 0,84. O A é zero. Por que o A é zero? Porque não tem o E. O alfa é zero. Por quê? Porque é diodo. O cosseno de φ foi calculado. Levando lá no ábaco esses três elementos, eu calculo o beta, que deu 218 graus. Obviamente maior que 180 graus, como não seria possível, né? Não tem como ficar igual a 180 ou menor que 180 quando não tem a fonte E no circuito. Só para dizer que só para frisar bem essa questão, isso é um exercício. Exercício, às vezes a gente quer colocando coisas óbvias para vocês fixarem o conteúdo. Então, no caso aqui, com certeza, né, o diodo roda livre vai conduzir. Por quê? Porque o ângulo beta-linha é maior que 180. Só por isso. Aí, com isso, eu posso montar... ainda não. Com isso, eu vou calcular o beta-linha. Tá certo? Como é que calcula o beta-linha? Deixa eu mostrar outra coisinha aqui. Está faltando a aulinha que eu não dei, que está lá na videoaula. Olha aqui. Existem dois intervalos a serem considerados para calcular o valor de beta-linha. O primeiro intervalo vai de alfa, de 0 graus, no caso, até π. Né? Esse aqui é um intervalo, obviamente, constante, é 180 graus. E o outro intervalo é o intervalo que vai de 0 até o momento que a energia do indutor flui. E a gente geralmente calcula esse intervalo usando 5 constantes de tempo. Né? De uma maneira geral, a gente usa esse cálculo aproximado, porque o cálculo não aproximado, o cálculo mais detalhado, é um pouco elaborado e acho que não justifica, não. Né? Mesmo porque tem algumas considerações a serem feitas lá que elas acabam dando um certo erro, e eu, sinceramente, não sei qual que dá mais erro, se é o cálculo usando a expressão completa ou usando o 5RC. Eu sempre uso o 5RC. Tá? E quando é tiristor, é diodo, coisas assim, como tem corrente de manutenção envolvida, né? Então, 5RC resolve bem a questão, mesmo porque eu nunca vai ter condição de fazer um cálculo muito preciso em função desses detalhes aí. Então, veja bem, o que é o beta-linha? O beta-linha é o instante, é o ângulo, né? É o ângulo dado pelo instante no eixo do tempo, no qual a energia flui toda. Então, tem que calcular esse tempo, porque o equivalente a esse primeiro intervalo aqui de 0 a π é constante, né? É metade do período da senoide. Você tem a frequência, divide por 2 e tem a metade do período. Mas só que eu não quero tempo, eu quero ângulo. Então, já tem pique. Né? Falta o restante do segundo intervalo, né? A segunda porção do beta-linha, né? Que é dado por 5 vezes a constante de tempo do circuito. Né? É só fazer a conversão de 5 constantes de tempo para o ângulo correspondente, que eu tenho esse segundo intervalo, eu somo ele com o primeiro, eu tenho o valor de beta-linha. Isso daqui, ó, expresso nessa expressão mostrada aqui. Ó. O que é beta-linha?
É aproximadamente, porque a gente usa 5R, 5 constantes de tempo, então não posso pôr igual aqui, é 180 graus, isto é, esse ângulo aqui, ó, mas o que vai daqui até esse ponto aqui, que é dado por quê? Por 5 constantes de tempo. E a constante de tempo num circuito RL é igual a L sobre R. Então, 5L sobre R, né, é o tempo que gasta. E fazendo uma regrinha de 3, eu calculo o ângulo equivalente a isso. E coloco o ângulo aqui. Ó. Isso aqui, ó, é o ângulo equivalente a 5 constante de tempo. Que vai dar isso aqui. Ó, né? Aqui, ó, 5 vezes tal, né? Tal o quê? L sobre R, né? O L que do nosso circuito lá, 16,66 sobre 10, isso? Sobre o período é 16,66 milissegundos, porque a frequência é 60 Hz, foi dado lá do problema, né? E multiplica por 60, porque é uma regrinha de 3, né? Aí dá o quê? 360 graus, 180 mais esse pedacinho aqui, ó, eu já mexi com os valores para dar exatamente 360 graus. Eu forcei a barra aqui para dar 360, por quê? Porque eu quis que, no exercício especificamente, essa exponencial aqui chegasse do zero exatamente em 360 graus. Né? Podia ser antes ou depois, no exercício coincidiu, tá certo? Então, a onda que deu é essa aqui, ó. Tá legal? Então, toda vez que vocês precisarem calcular o beta-linha, você pega 180, né, e soma com essa parcela aqui, ó, que é a parcelinha de escoamento lá em função da exponencial. Basta pegar a constante de tempo, 5 vezes a constante de tempo, dividir pelo período e multiplicar por 360 graus. É só uma regrinha de 3 aqui. Se não entender, eu posso mostrar ela de outra forma. Eu não entendi essa parte da negativa. É o seguinte, considere aí, ó, esse período, esse aqui, ó, vamos dar um nome para ele. O nome que eu usei lá na aula que eu gravei é delta minúscula. Então, delta minúscula é o ângulo, tá? É o ângulo que eu vou somar com 180 graus. Então, eu vou calcular ele. Então, você coloca lá, ó, e esse ângulo é especificado por quê? Por 5 constantes de tempo, tá certo? Por quê? Porque 5 constantes de tempo é o tempo que é a expressão do tempo para fluir toda a energia. Então, aquele ângulo, ó, considere assim, ó, 180 graus, né, equivale a, aliás, 360 graus, desculpe, daqui até aqui, ó, equivale ao período total. Estou fazendo a conversão de tempo para grau, entendeu? Então, ΔT igual a 360, né? Aquele ângulo que eu quero aqui calcular, aqui, ó, equivale a quê? A 5 tal. Entendeu? Então, é só multiplicar. E vai ficar que esse valor aqui dividido por 360, aliás, dividido pelo período, vezes 360, dá o ângulo que eu estou querendo. Se tivesse um lápis aqui, eu escrevi isso para vocês. Tá certo? Treina depois, a gente vê melhor. Beleza. Bem, então o que eu fiz aqui? Eu calculei o beta-linha só para montar a figura, né? Se o beta-linha desse antes aqui, qualquer ângulo anterior, eu colocaria lá e desenharia a figura, sem problema, né? Aí seria condição descontínua, ficaria um tempo sem corrente na carga, por quê? Porque aí cortou, né? Não há corrente, né? Aí eu pergunto, se essa curva azul terminasse onde que eu pus a seta aqui, o que mudaria na forma de onda, gente? Pensa um segundinho antes de responder. Suponha que a linha azul, ela vai descendo, ela chegou no zero aqui. Não em 2π, chegou no zero aqui. Ó. O que mudaria na forma de onda? Faltou uma setinha aqui. Beta-linha seria... Vamos pôr um valor para beta-linha aqui. Vou sacar um valor aqui. Digamos que você pôs os valores aqui, calculou, deu 270. Aqui, ó, tá? No lugar de 360,
deu, por exemplo, 270. Se isso acontecesse, mudaria alguma coisa na forma de onda? Veja bem, durante o tempo que o diodo roda livre está conduzindo, não, né? Porque a tensão nele é zero. Se a tensão do diodo roda livre é zero, a tensão da fonte vai toda para o tiristor, que é essa amarela. Quando chegou em 270 graus, o diodo roda livre corta. Né? Qual que é o valor da tensão na carga quando o diodo roda livre corta? Veja bem, tem duas coisas a serem consideradas. O diodo roda livre cortou, abriu aí, e o diodo B está polarizado reversamente, porque está no semiciclo negativo, para ele, né? Vocês estão processando aí? Eu estou escutando o barulho de vocês processando aí. Pensa bem, o diodo roda livre cortou. Não tem energia nenhuma do indutor, não tem tensão nenhuma do indutor. Não tem corrente mais, não tem queda de tensão no resistor, não tem queda de tensão no indutor. Qual que é a tensão na carga? Seria a tensão da fonte. Como é que ela chegou na carga se o diodo está cortado porque está polarizado reversamente? Vou deixar isso para vocês pensarem, eu não vou responder isso para vocês não, gente. Seria zero. Não tem tensão na carga? Tensão na carga, você concorda que não tem ou você não entendeu que não tem? Não. Se não tem tensão na carga, seria zero. Ele cairia Pois é, na carga é zero. Aí tá. E no tiristor, no diodo, o que vai aparecer? Aí no diodo apareceria a tensão na fonte, não? Que é negativa, concorda? Isso. Então vai. Então nós estamos começando a querer concordar aí, beleza. Bem, gente, então vamos. Deixa eu ver um negocinho aqui. Nós temos poucos minutos de aula. Bem, vamos aos cálculos que nós pedimos, né? Cálculo da tensão média na carga, é só aplicar aquela fórmula que você já conhece, né? Isto é o cálculo da área, no caso a área da onda azul, né? Que é integrar a função seno de 0, ômega t 0 até ômega t π, né? Só isso, e dividir pelo período. Aí, está aqui a fórmula. Então, a integral de VS máximo seno de ômega t de ômega t de 0 graus, ou de alfa, de 0 ou 0 graus, né? Em radiano 0, ou em graus, né? 0 graus, ou π, ou 180 graus. E eu optei por usar graus aqui. Ó. Isso aqui é a mesma expressão, só que eu defini que eu vou usar graus lá. Bem, passei o VS para fora, que é 200, ficou 200 sobre 2π, e mantive a integral. Estou fazendo devagarzinho. E resolvendo a integral, 200 sobre 2π dá 31,83, a integral de seno é menos cosseno. Então, ficou menos cosseno de ômega t no intervalo de 0 graus até 180 graus. Isso? Aí ficou, menos cosseno de 180 graus, menos cosseno de 0 graus, que dá mais cosseno de 0. Substituindo os valores, deu isso aí. Então, a tensão média é igual a 63,66 volts. E a corrente na carga, não tem o E na carga, né? Basta pegar a tensão e dividir pela resistência, que deu o quê? 63,66 dividido por 10, beleza? 63, acho mesmo. O segundo exercício é mais um pouquinho elaborado. Ele substitui o diodo por um tiristor e mantém a mesma situação. A carga continua do tipo RL, sem a fonte só que eu mudei os valores agora. Né? Quero mostrar um efeito para vocês. Então, considerando que o retificador agora é controlado, e que o ângulo de disparo foi escolhido arbitrariamente em 110 graus, e considerando que a resistência continua 10 ohms, a indutância passou para 60,74. Pede-se as mesmas coisas. Então, o primeiro passo que não haveria necessidade de fazer, porque não tem o é calcular o beta, né? Da mesma forma que fizemos antes,
Não vou ficar fazendo de novo, deu 230 graus. Se alguém tiver o E, essa fórmula eu não posso usar, não? Não, eu estou colocando aqui para você usar ela quando tiver o E, porque quando não tiver, não precisa. Entendeu? Só por isso, para você se habituar a usar, porque pode ter um descuido lá, tem o E, aí sabe? Porque, ó, quando a carga é do tipo RL, sempre vai ser depois o ângulo beta sempre vai ser depois de 180 graus. Então, sempre vai conduzir, sempre o diodo roda livre vai entrar. Mas quando a carga é do tipo RLE, nem sempre ele vai entrar, quase sempre ele vai entrar. Se você faz dessa forma aqui, você tem certeza se ele vai entrar ou não vai. Entendeu? Porque aí, se o beta for maior que 180 graus, ele vai entrar. Se o beta for menor que 180, que pode ser quando a carga é do tipo RLE, aí ele não vai entrar. Eu só coloquei para vocês guardarem isso aí, né? Não descuidarem. Então, nesse caso e no caso anterior, não precisava ter calculado o beta, não. Porque ele não tem significado, vocês lembram? Vamos voltar à figura lá. Qual que é o significado dele lá nessa forma de onda aqui, ó? Ele não tem significado, tem? Por quê? Porque Não. quando chega em... Oi? Quando chega Não. em pi, quando chega em pi, o diodo sai, essa curva perde a continuidade, ela não continua, então nem existe o beta mais, né? É só um referencial que a gente teria se precisasse para alguma coisa, né? Mas quando a carga é do tipo RL, sempre vai ser depois de 180. Dá uma olhadinha no hábito do Pujola, você vai ver, não tem como não ser. Bem, voltando a essa nova situação aqui e tal, o beta calculado desnecessariamente foi 230, mas está aí calculado. O betalinho é a mesma coisa, usa a mesma expressão, tá certo? Mesma regrinha de 3, né? E deu esse ângulo aqui, ó. Olha a diferença. Antes deu 360 graus, agora deu 836,25. Por quê? Porque aumentei o indutor, basicamente porque aumentei o indutor, tá certo? O indutor maior lá permitiu isso. Qual que é a consequência? A consequência é que isso aqui é só uma conclusão. O segundo, depois eu volto isso aqui, ó. A consequência é essa aqui, ó. Olha só a forma de onda que vai aparecer, né? O tiristor entrou em condução aqui, aí aquela corrente que nós conhecemos, né? Push-Loves, foi subindo. Quando chegou aqui em 180 graus, está dando para enxergar, gente? O tamanho da figura está visível aí? Sim. Tá, então tá bom. Porque é muito detalhe, se ela não estiver bem ampliada, né, bem grande, vocês não vão conseguir enxergar, não. Então, veja bem. Quando chegou em pi aqui, ó, aconteceu de novo. Não chamada, não, Tari? Tá, obrigado, Chico. Eu andei perdendo uma chamada aí, tá? Olha aqui, ó. Quando chegou em pi, aconteceu de novo, né? Chegou no semiciclo negativo, o diodo roda livre entrou, cortou o tiristor. Veja bem, o tiristor não cortou porque a corrente ficou menor que a de manutenção, é porque se ligou uma tensão reversa sobre ele. O diodo roda livre, quando entra, ele liga uma tensão nos terminais do tiristor. O catodo fica positivo e o anodo negativo. Aí, pimba, ele corta. Aí entra o efeito que a gente chama de efeito roda livre. O indutor vai descarregando igual no caso anterior. Só que, como indutor maior, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está descarregando, chega no semiciclo positivo de novo. O que acontece? O que vai acontecer? O tiristor vai conduzir? Não vai. Por quê? Porque ele precisa do pulso. O pulso só vai ser aplicado em 110 graus do semiciclo seguinte, isto é, nesse instante aqui, ó, que seria 2π mais o equivalente a 110 graus, né, que é o dado do problema. Aí o indutor continua descarregando. Como no cálculo aqui, ó, ele chega no zero em 836 é mais do que 2 vezes um período, é mais do que 2 períodos. Por quê? Porque um período tem 360 vezes 2 dá 720. Quer dizer, tem 116 graus a mais.
Então, se a coisa não tivesse algo que mudasse, se fosse fluir dessa forma, ele iria descarregando, descarregando, descarregando. Quando chegasse lá na frente, no terceiro período, é que ele chegaria no zero. Só que, quando chegou nesse ponto aqui, ó, 470 graus, o que é 470? É 110 mais 360. Aqui tem 360, mais o 110, que é um dado do problema, né? Que é o tempo que o comando gasta para disparar de novo o tiristor, né? Portanto, em 470 graus, aplica-se um pulso de novo no tiristor. Até então, ele não tem como disparar, mesmo estando polarizado diretamente. Aí, quando ele dispara, o que faz? Ele se torna um curto, pega a tensão positiva, joga no cátodo do diodo roda-livre e corta o diodo roda-livre. E assume, digamos assim, a situação. Quer dizer, a corrente vai aumentando de novo, igual fez, né, até chegar nesse próximo 180 graus aqui desse ciclo positivo, né, que vai ser, no caso, 3π, né? Aí o diodo roda-livre entra de novo e descarrega o indutor da mesma forma. Só que observe, quando chega no final desse segundo período, o indutor está com a tensão maior do que estava no final do primeiro período. Olha aqui, ó. No final do primeiro período, ele estava com essa tensãozinha aqui, está vendo a seta? Agora ele vai estar maior. Por quê? Porque ele começa já com um nível maior. Aqui ele começou do zero e aqui ele está começando com o maior. E assim sucessivamente. Isso quer dizer, lá para frente, lá uns 5, sei lá, 10 períodos lá na frente, ele entra no regime permanente. Quer dizer, essa onda aqui, ó, ela vai só subindo e ficando cada vez mais plana, até virar uma aceitável linha reta, conforme eu disse. O retificador com diodo roda-livre, além de cortar o semiciclo negativo, ele torna a onda mais plana, a onda de corrente mais plana. E esse exemplo mostra isso. Aí eu vou sugerir para você. Ela seria exponencial a cada ciclo, nesse caso, então, né? Ela sempre tem uma parte bem complicada aqui, que eu não tenho nome para ela, e uma parte exponencial. Isso vai acontecer sempre, né? Só que a perda de energia, né, a diminuição aqui, ela acaba ficando, essa partezinha aqui quase plana, né? Então, ela vai chegar lá na frente, que vai chegar num nível tão alto aqui, ó, e vai perder tão pouco, relativamente, que ela se torna quase plana, né? Ela vai ficar assim, aceitável plana, se ela for mais indutiva ainda, né? Se você tiver uma descida aqui, ó, bem relevante, né? Quando chegar aqui, ela sobe mais um pouquinho. De qualquer forma, a medida... tem um período que ela vai se acrescentando, né, até um ponto que ela estabiliza, não acrescenta, mas continua com ondulação. Só que é uma ondulação desprezível, né? A maioria dos cálculos aí dos conversores, desse tipo de conversor, considera a tensão na forma de onda da corrente plana, até para facilitar o cálculo mesmo, porque é fácil você calcular quando valor médio, valor eficaz, quando a onda é uma contínua, né? Mesmo em dados de transformador. Agora, para fechar rapidamente aqui, porque a aula já deve ter terminado, né? Eu estou pensando fazer o seguinte, gente, eu gosto dos assuntos ficarem bem batidos, bem entendidos. Eu vou parar por aqui, vocês vão dar uma assistida no vídeo que eu mandei para vocês, e na aula que vem a gente começa desse ponto aqui, ó. A gente volta a explicar esse assunto aqui para vocês, tá? Para ficar bem batido. Você vai postar mais aula essa semana? Não, essa semana não, porque eu não sei não. Eu vou tentar, porque o próximo assunto já são os retificadores trifásicos. Se eu tiver tempo, eu vou fazer. Eu não fiz ainda não, tá? Não tive tempo ainda de fazer. Nossos professores estão no fechamento de bimestre, está todo mundo muito apertado. Se eu tiver tempo, eu vou fazer uma gravação do retificador trifásico até domingo. Então, vocês entram domingo lá, no Moodle, se tiver até domingo, aí vocês dão assistida. Se não tiver, vão deixar para outra semana. Vai depender do tempo que eu vou gastar para fazer. E como eu sou iniciante nessa história de gravar aula, de fazer vídeo de aula, estou aprendendo ainda muito devagar, eu não sei se eu vou conseguir fazer, não, tá? Nesse caso, não vai ter o vídeo lá e quando for ver o assunto, eu mostro da forma tradicional. Tá? Ok.
E aí? Parei a gravação.